final de ano, muita festa, muita comida, muita bebida. Às vezes a gente até exagera. Mas quem está conosco é o Ricardo Duarte. Ele é nutricionista e vai conversar conosco um pouquinho onde é que nós erramos, não é mesmo, Ricardo? Como deve ser os cuidados nessas festas com a alimentação, com relação à mistura de alimentos, né? Normalmente é um pernilzinho, uma carne de porco, é um chester, tanta coisa que presunto, queijo. Como é que funcionam essas misturas junto com a cerveja, com o chopp, com o vinho? Pronto. Nessas ceias, nessas confraternizações, há vários tipos de alimentos, como você já falou. Nós devemos equilibrar o nosso prato, sempre colocando a salada, sempre colocando alguma massa que normalmente tem na mesa e também colocando a parte proteica, que são as carnes, ovos, para deixar o prato o mais equilibrado possível. A função das massas aí, qual é a função, como é que elas funcionam aí? Pronto, as massas têm a função de dar energia, porém, na maioria das massas dessas confraternizações e festas de final do ano, são massas refinadas. Com isso, com excesso, ela vai ser transformada em gordura, por isso que não podemos exceder. Tudo é um equilíbrio. E a gente tem que, na preparação da nossa ceia, da nossa mesa, da confraternização, nós devemos sempre escolher alimentos mais naturais possíveis, as carnes, fazer com preparações assadas e não fritas, e sempre ter aquela salada também para a gente poder optar por uma alimentação um pouco mais equilibrada. Das saladas que você citou, Sim. né? Quais são as verduras que mais ajudam na digestão e mais auxiliam aí na queima dessas gorduras que podem vir com as frituras? Pronto. Os legumes que apresentam a melhora na digestão são aqueles alimentos crus, as saladas cruas, que apresentam mais fibras, com isso faz com que a digestão melhore um pouco. No caso aí um tomate, uma cebolinha... Isso, um alface, rúcula, selga, pode ir variando, porque cada alimento tem suas vitaminas e minerais específicos. E no caso, por exemplo, as frutas, quais são as frutas ideais para se consumir antes e após essa ceia? Pronto, antes e após esse momento, podem consumir frutas que sejam ricas em água. Melão, melancia, laranja também, todas essas frutas são mais ricas em água e ajuda para quem já excedeu um pouco nas bebidas alcoólicas, que é uma parte que a gente vai falar um pouco mais à frente, e já ajuda a deixar você mais hidratado, porque a gente sabe que o álcool é uma substância tóxica ao nosso organismo. Com isso, ele vai ter que ser retirado do nosso corpo e com isso a água também vai sendo retirada. Por isso que a hidratação antes, durante e também após essas festas é essencial para que você não fique nesse estado de desidratação e também com aquela ressaca, né, do outro dia. Aí o camarada tá lá bebendo, de vez em quando é bom ele tomar um copinho com água. Isso. Tanto antes, para ficar bem hidratado, principalmente durante, como você falou, e depois também. E para acompanhar essas bebidas alcoólicas que a gente não pode se exceder, né? A gente tem que pensar em petiscos mais naturais, como carnes assadas e não fritas, o ovo de codorna, as oleaginosas, as castanhas do caju, do Pará, o amendoim. Todos esses alimentos são petiscos mais naturais e a gente foge daquelas frituras, daquelas massas. Nunca é bom misturar o carboidrato às massas ingerindo bebida alcoólica, porque facilita a absorção do álcool. Alimentos proteicos e ricos em gorduras também, gorduras boas, como eu falei, as oleaginosas e o amendoim, diminui a absorção, a velocidade de absorção do álcool. Já as massas acelera a absorção do álcool. Por isso que normalmente todo mundo fala que não é bom beber comendo doces, alimentos mais doces, porque acelera a absorção do álcool. Isso faz com que
quem está bebendo em excesso fica um pouco mais embriagado, por isso mesmo. que... Mas dizem que os doces são bons, assim? Bom porque, para quem não está comendo muito, aí sobe a glicose. Aí você não fica com hipoglicemia, não baixa tanto o açúcar no sangue. Mas para a absorção do álcool, o açúcar, as comidas doces, facilita a absorção do álcool. Você absorvê o álcool mais rapidamente. Fica bêbado mais rápido. Isso, fica bêbado mais rápido. Por isso que é melhor investir em petiscos como carnes, ovo de codornas, oleaginosas, tudo isso é um acompanhamento melhor para ingerir bebida alcoólica, deixando claro que não é para se exceder, é beber com moderação. E nem sair dirigindo e fazendo besteira. Isso, né? não combina, né? Direção e bebida alcoólica. Ricardo, digamos, você se excedeu. Sim. E o camarada amanhece naquela ressaca danada, aquela cabeça doendo, estourando os miolos. O que é que ele deve fazer aí para melhorar um pouco aí com relação à alimentação? Pronto. Principalmente ingerir bastante água, que normalmente o corpo já perde se você também não ingeriu durante a ingestão, e voltar à sua rotina de uma alimentação saudável, consumindo frutas, verduras, não pulando refeições, porque isso dificulta mais ainda o retorno para o organismo ficar normal, né? Como a gente disse. É voltar, é apenas uma exceção. Essas festas de final de ano são exceções. Se você tem festa todo final de semana, já não é considerada exceção, é rotina. Mas Natal não vai ter todo final de semana. Final de ano também não vai ter todo final de semana. Se for exceção, você pode ir lá, escolher aquela refeição que você mais gosta, mas com moderação. Mas isso se for exceção. A rotina é sempre ter uma alimentação saudável. Ok, Ricardo, quero lhe agradecer, muitíssimo obrigado a você. Você é nutricionista lá do Hospital da Mulher do Recife. Muito obrigado ao pessoal da Prefeitura do Recife, da Secretaria de Saúde e a nossa amiga, a jornalista lá do Hospital da Mulher, a Marlise, sempre atenciosa. Um bom dia a todos. Olá, gente, bom dia. Estamos aqui com a nova tecnologia, que é a criolipólise de contraste. Você vai ter um percentual a mais no resultado da sua criolipólise. Você terá 40% da gordura localizada numa única sessão. Isso sem cortes, sem nenhuma cirurgia. Você vai fazer o procedimento com profissionais capacitados. Trabalhamos com equipamentos que tenham Visa e Metro. E a gente está com a nova máquina para estar fazendo esse novo tratamento. Não existe dor, é só uma sucção e a morte das células de gorduras pela baixa temperatura. Já realizamos mais de 10 mil procedimentos com total segurança e eficácia. Convido vocês para acompanhar os nossos trabalhos na fanpage, na página Edjane Quirino Estética e Bem-Estar. Aguardo vocês! E o tema de privatização da Copergás continua aí gerando comentários, eu não digo nem polêmica, porque não há polêmica quando há quase que unanimidade mesmo entre as pessoas de que aquilo pode ser prejudicial ao Estado, ao país. O Tiago Gomes já conversou conosco no outro dia e hoje ele volta para falar em que pé anda essa campanha aí contra a privatização da Copergás. Bom dia, Tiago. Bom dia, Ivan. Bom dia a todos que estão nos assistindo agora. Um abraço fraterno dos trabalhadores da Companhia Pernambucana de Gás e dizer que é um prazer estar novamente em seu programa. Bem, a Companhia Pernambucana de Gás entrou na rota da privatização a partir do momento que o governo do estado de Pernambuco se sentou com o BNDES para se estruturar um plano de privatização da empresa. Houve no BNDES já uma licitação onde a empresa já ganhou a licitação para que estudasse o modelo de privatização da companhia, dizer valor e coisas do gênero. Há um bom tempo no Brasil se vendeu um peixe estragado, Ivan, que é o peixe da privatização. Se dizia-se que se privatizando haveria um ganho na qualidade de prestação de serviço e que isso já se demonstrou
que é só falácia, né? Só para atender alguns interesses econômicos de algumas pessoas, pois o interesse público não está envolvido nas privatizações. Infelizmente, o Estado de Pernambuco está comprando esse peixe, um peixe estragado da privatização, de uma companhia estratégica para o desenvolvimento do nosso Estado, uma companhia que leva desenvolvimento socioeconômico por onde a tubulação de gás natural passa, e a gente fica bastante triste com isso. Agora, com relação aos benefícios da venda da Companhia de Gás de Pernambuco, em outros estados onde já aconteceu essa privatização, funciona a contento o serviço? Boa pergunta, Ivan. A SEG no Rio de Janeiro é uma companhia de gás lá do Rio, né, que já foi privatizada há um bom tempo e que, como prova do que a gente está falando agora, que não é a garantia de prestação de serviço de qualidade, todos acompanham no Rio de Janeiro a quantidade de acidentes que acontece, né? Na tentativa de se reduzir custo para se obter o lucro, que a finalidade na privada é o lucro, e não o interesse comum social, mas sim o lucro. E nessa tentativa de reduzir há o quê? A precarização da prestação de serviço. Acontecendo diversas explosões, mexendo com as vidas das pessoas, acabando com famílias quando acontece um acidente e com morte. Essa preocupação é uma preocupação seríssima que nós temos aqui para o Estado de Pernambuco, para que não venha acontecer com isso com a Companhia Pernambucana de Gás, né? Uma companhia que é tão importante, que leva economia e segurança para os lares das famílias pernambucanas, restaurantes, para os taxistas, para a indústria, né? São reflexos muito grandes que uma privatização, uma eventual privatização, teria para todo o Estado de Pernambuco. Infelizmente, estamos com esse peixe estragado comprado pelo governo do Estado, mas que a gente não pode permitir mais esse erro do governo do Estado, assim como a gente já vê tantos erros na questão de segurança pública, tantos erros que não conseguiu evitar os acidentes de enchente na Mata Norte de Pernambuco. A gente não pode permitir mais esse erro, mais essa coisa ruim para o Estado de Pernambuco. Ok, Tiago. Lhe agradeço. Muito obrigado. Bom dia. Obrigado, Ivan. Obrigado por mais uma vez estar aqui no seu programa. E gostaria de pedir para todo mundo que está em casa, acompanhe essa luta contra a privatização na página no Facebook, em defesa da Copergás. Muito obrigado a todos e um bom dia. Nesse final de ano, nós trabalhadores e trabalhadoras do Brasil temos uma grande missão, mantermos mobilizados para evitar a aprovação da reforma da Previdência. O governo Temer, junto com o Congresso Nacional, principalmente os deputados federais, nesse momento, está querendo tirar os nossos direitos e nós não podemos permitir. Então é importante que a gente esteja mobilizado junto aos nossos sindicatos, às federações, às centrais sindicais, sempre pensando na possibilidade de persuadir os deputados a não votarem a favor da reforma da Previdência. E dizer aos deputados, se eles votarem a favor da reforma da Previdência, nós vamos denunciar, nós vamos mostrar o retrato deles em cada esquina. Por isso, é necessário que a gente esteja mobilizados, organizados, atentos a qualquer possibilidade da sessão da Câmara ser chamada e votar a reforma da Previdência. Temos que estar de olho nas ruas, porque é nas ruas onde a gente vai poder evitar que essa reforma seja aprovada. E, com isso, a necessidade de uma grande greve geral ser chamada nesse país, com todas as centrais sindicais unidas, com todos os trabalhadores unidos. O final do ano está chegando, mas não podemos abrir a guarda. Vamos continuar mobilizados e lutando para que essa reforma não seja aprovada. Trabalhadores metalúrgicos denunciam descumprimento por parte do sindicato patronal, de acordo com convenção coletiva firmado no Ministério do Trabalho. Realmente, o sindicato metalúrgico fechou sua campanha salarial com êxito. De fato, um dos melhores acordos dentro do Brasil, no qual ele também está atrelado à questão da homologação, que foi uma das nossas bandeiras, que essa homologação será feita no sindicato metalúrgico, no qual esse acordo foi acertado perante o Ministério do Trabalho, junto com o Superintendente Regional do Trabalho, Giovanni Freitas, no qual formalizamos e batemos o martelo lá, assinamos, que foi feito, que a homologação seria feita no Sindicato Metalúrgico de Pernambuco.
E daí, nesses últimos dias, a gente teve uma grande repercussão no nosso Face, no nosso site, e denúncia a todo momento, formalizando que algumas empresas eles não vão fazer homologação do sindicato, porque o próprio sindicato patronal, o SIMEP, colocou uma nota para todas as empresas associadas, formalizando que as empresas não tinham obrigação de fazer homologação do sindicato. Isso para a gente deixou muito surpresa, porque a gente vê que de fato não está se usando uma boa-fé, no qual o que foi acertado perante um órgão competente, perante as pessoas que estavam na mesa e perante o próprio SIMEP, que é o sindicato patronal, que cumprisse o que foi determinado, essa questão da homologação no sindicato. Qual é a nossa preocupação? Depois que veio a reforma diz que o sindicato não tem obrigação, mas na nossa convenção coletiva, através de mobilizações, através de muita luta, conseguimos fazer no sindicato. O porquê isso? Porque o seu sindicato, ele é o fiscalizador de fato da sua rescisão contratual. De que forma? Para ver se as contas estão corretas, que você vai receber, a questão da multa, que é do período, que nesse período agora, se for demitido de setembro a fevereiro, recebe uma multa a mais, a questão do aviso prévio se está pagando, e a questão que tem nas nossas cláusulas todinha. Então isso é a obrigação nossa e a gente é o órgão fiscalizador para que o trabalhador receba seus valores corretos. A outra preocupação é porque as empresas querem fazer a homologação nos seus locais. Por quê? Um dos fatos é o trabalhador doente. O trabalhador doente pela CLT não pode ser demitido de forma nenhuma. Então, com isso aí, ele vai bular o sistema e vai demitir o trabalhador. Chega no sindicato, através de conhecimento com o trabalhador e um debate com o trabalhador vai decidir se ele quer fazer homologação ou não, ele estando doente. Então, o trabalhador é que vai decidir. Dentro da empresa, então, ele não vai decidir, ele vai ser demitido. Então, aqui, quando chega aqui, geralmente é barrado todas as homologações e a gente vai rever a questão judicial com esse trabalhador para ser reintegrado. E a outra questão é o pré-aposentado, que aqui a gente tem como verificar se esse trabalhador é pré-aposentado ou não. Então, a gente vai lá e formaliza para a empresa que não poderá ser demitido. Então, a gente tem vários casos aqui. Então, é preciso que, caso qualquer empresa venha fazer esse tipo de homologação dentro das suas empresas, que denuncie ao sindicato, venha trazer as suas homologações para o sindicato, além de verificar, o sindicato fazer a denúncia junto com o Ministério Público, que seja cumprido o que foi determinado. Na sala de aula é que se forma um cidadão, na sala de aula é que se muda uma nação, na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Na sala de aula é que se forma. A nova diretoria do Simpere toma posse e promete aumentar luta para fazer respeitar a dignidade dos professores do Recife. E que é de grande importância para a categoria e para os trabalhadores que haja um sindicato independente dos governos, sindicato de luta. E por isso agradecemos a grande participação que houve nesse pleito eleitoral. A categoria participou massivamente, foi um exemplo de democracia e agradecemos a todas e a todos que participaram disso aí. Os nossos apoiadores também, aqueles que votaram em nós. E dizer que temos pela frente grandes desafios. Primeiramente, contra a meritocracia, é preciso que a gente possa derrubar essa avaliação por desempenho que vem aí, lutar por condições de trabalho, estrutura nas escolas, contra o fechamento de turmas, e por isso contamos com todas e todos os professores, com a comunidades, a população em geral, por uma educação pública de qualidade no município do Recife. Nós brasileiros hoje pagamos um combustível muito caro. Sabem por quê? É a nova política adotada pela Petrobras, pelo atual gestor Pedro Parente. Ele está atrelado ao mercado internacional e não mais tem a estabilidade que tinha anteriormente, se adequando ao mercado nacional. O que acontece hoje, vamos dar um exemplo aqui, a um preço de uma gasolina de R$ 4,00. Você sabe o que está composto nesses R$ 4,00 da gasolina? Para você ter ideia, R$ 2,00 nós pagamos apenas de impostos federais e estaduais. Pegamos 1,20 é o preço que a gasolina sai da Petrobras e da refinaria. 40 centavos é o preço que a gente paga pelo álcool que é colocado na gasolina. E os outros 40 centavos, ele corresponde ao lucro da distribuidora e dos postos de gasolina. Então vejam, cidadãos, nós estamos carregados com altos impostos,
A política também de atrelar esse preço ao mercado internacional prejudica a nós brasileiros, porque o que acontece? Nós produzimos mais de 2 bilhões de barris de petróleo dia aqui no Brasil. Esse petróleo, ao invés de ser refinado aqui nas próprias refinarias nacionais, ele é vendido para fora e depois é refinado lá fora por empresas estrangeiras e nós compramos a gasolina com o preço no mercado internacional tão cara. Então é incoerente isso. O Pedro Parente também fez o quê? Reduziu a produção da refinaria. O máximo que a refinaria podia produzir, ele só está deixando em 70% de produção de refino. Então isso quer dizer que o Brasil tem condições de processar todo o petróleo e trazer uma gasolina aqui nacionalmente mais barata, com melhor qualidade e preço mais baixo para o consumidor. Nós temos exemplo aqui, a refinaria Abreu e Lima, que fica aqui em Suape. Hoje nós somos responsáveis por 30% do mercado de diesel nacional. Uma refinaria que está aqui construída, com vários esforços. Estamos produzindo hoje 100 mil barris de petróleo dia e poderíamos estar produzindo ainda mais se houvesse mais investimentos aqui em Pernambuco. Então é esse apelo que os sindicatos petroleiros fazem para a sociedade vir junto conosco nessa luta em defesa da refinaria Abreu e Lima, em defesa de ampliar suas obras, de duplicar essa produção, que podíamos chegar aí, estar processando 200 mil barris e quem sabe aí ser responsável por 50% ou mais da produção de diesel nacional. As propagandas do governo Temer são mentirosas e criminosas, porque criminaliza o servidor público e a servidora pública, falando que vai cortar privilégios, que vai penalizar quem ganha muito e trabalha pouco. É totalmente ao contrário. Vai penalizar quem trabalha muito e ganha muito pouco, porque quem tem privilégio são os deputados, são os senadores, são os juízes, são as Forças Armadas, não o servidor público que ganha, em média, de 3 a 4 mil reais mensais. E, fruto disso, muito de gratificações. Com a reforma da Previdência, o serviço público será gravemente atingido. Muitos trabalhadores do serviço público vão se aposentar com um salário mínimo, vão se aposentar com um valor muito irrisório, isso prejudicando a continuidade, inclusive, do sustento da sua família. Essa reforma da Previdência não é bom para ninguém, só para os banqueiros e o governo Temer. Olá, gente, bom dia. Estamos aqui com a nova tecnologia, que é a criolipólise de contraste. Você vai ter um percentual a mais no resultado da sua criolipólise. Você terá 40% da gordura localizada numa única sessão. Isso sem cortes, sem nenhuma cirurgia. Você vai fazer o procedimento com profissionais capacitados. Trabalhamos com equipamentos que tenham visa e metro. E a gente está com a nova máquina para estar fazendo esse novo tratamento. Não existe dor, é só uma sucção e a morte das células de gorduras pela baixa temperatura. Já realizamos mais de 10 mil procedimentos com total segurança e eficácia. Convido vocês para acompanhar os nossos trabalhos na fanpage, na página Edjane Quirino Estética e Bem-Estar. Aguardo vocês. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite. É Chapaú, camarada! Eu estou com o João Figueiredo, ele é servidor da Chesf há 40 anos, não, Figueiredo? 40 anos. 40 anos. É uma pessoa que, através do seu trabalho, corre trecho, corre campo e conhece todo o Nordeste. E nós vamos conversar sobre algo muito importante para uma empresa pública, que é a sua função social. Bom dia, Figueiredo. Bom dia, Mineirinho. Bom dia a todos os telespectadores, né? Agradecemos essa oportunidade de estar aqui nos colocando para a sociedade o real motivo, né, que nós estamos em defesa desta empresa, porque para a gente a Chesf representa o último recurso, né, de desenvolvimento para o Nordeste, né? Perdemos nessas últimas décadas, perdemos a Sudene, perdemos o Denox, né? E
VASP, né, que não tem mais o seu papel principal, né? O objetivo, o objetivo função. principal, né? E a nossa empresa, ela ainda é alavancadora de progresso para o Nordeste, né? Com suas águas, né, que ela tem as inutilidades, né, nessa crise hídrica. A gente tem mantido água para atender às necessidades básicas da população e o agronegócio, né? O agronegócio que desenvolve riqueza para a região. Na sua visão, qual o principal projeto hoje da Chesp com relação ao desenvolvimento social e ao abrigo das famílias de baixa renda na região Nordeste? Olha, a empresa, ela tem, veja mesmo, várias ações sociais, né? Na hora que você distribui a água, tá certo, para todos os projetos, né, de irrigação, né, ao longo do rio, né, você tem uma grande ação social, né? Que essa água é colocada à disposição para a agricultura familiar, para os grandes agronegócios na região de Petrolina, né, e em sua volta, e os projetos junto às universidades, né, que a empresa tem, né, em busca de pesquisa e em busca de novos projetos, né. Agora mesmo está sendo desenvolvido dos grandes projetos, né, que é através da energia solar da borda do Lago de Sobradinho, né? Quer dizer, é um dos grandes projetos que a empresa busca, né? Tem feito grandes investimentos na área também de energia eólicas, né? Que hoje é o que o mercado, né? Com a questão da falta de águas, né? A gente vem buscar essas alternativas, né? Com relação à transposição do Rio São Francisco, qual tem sido o papel da Chesp? Sabemos nós que a transposição não é um projeto de hoje, é um projeto de Dom Pedro I, né? Um projeto de Dom Pedro I que foi colocado em execução no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, e esse projeto, nessa crise hídrica, a população nordestina se beneficiou desse projeto, mesmo as obras ainda inacabadas, né, porque não está 100% os canais de transposição, mas já chegou a atender uma cidade de Campina Grande com 400 mil pessoas. E ali existe uma falta de água. Boqueirão, um dos maiores açudes, entrou em colapso total e foi salva, né, a cidade de Campina Grande pela água da transposição. Perfeito. Esse é um dos grandes objetivos, né? Não só de gerar energia, né? A gente tem a água para vários fatores: geração de energia, agronegócio e o consumo humano, né? E o consumo humano, sabemos nós que é a menor parte dessa água. Agora, você não vê como uma contradição se desnacionalizar uma empresa do povo brasileiro para vender para uma empresa do governo chinês? Esse contraditório que o governo, né, coloca como uma salvação, né, de recursos, né? Que recursos são esses que o nosso sistema hoje está em torno de 400 bilhões de reais, né, que é o valor da Eletrobras, e o governo está querendo desnacionalizar, querendo colocar à venda o empreendimento desse porte por 12 bilhões de reais, né, para tapar rombo do governo, né? E a gente sabe que o destino desse dinheiro não vai resolver a questão do país, né? Não vai resolver a questão do setor elétrico no país, né? Por isso que há uma grande mobilização, não só dos empregados, né? Que a gente não está defendendo só nossos empregos, nós estamos defendendo uma instituição que mais investe na região do Nordeste, né, e que a população agora se apropriou dessa luta, né, a população ribeirinha, né, que sabe da importância, né, da água do São Francisco para a sua sobrevivência e o desenvolvimento da região. Ok. Figueiredo, eu quero agradecer sua presença conosco e torcer para que essa luta ela venha sensibilizar não só a população do Nordeste, mas a todos os brasileiros. Tá ok, meu Deus. Agradecemos por essa oportunidade e agradecemos também, né, a aposta, né, do governador Paulo Câmara, né, nessa luta, que tem puxado essa bandeira, né, e com certeza vamos unir ao povo pernambucano, ao povo nordestino, e sairemos vitoriosos dessa luta.